Olá, Olá, tudo bem, tudo bem? Carla? Tudo bom com você? Tudo jóia. Que bom Ah, estar aqui com você. Ai, uma delícia, eu sempre gosto, sempre adoro. Eu também, eu também. É, bom, é bem gostoso, porque a gente pensa bem parecido em muitas coisas, né? Então é Uhum, gostoso a gente trocar essas ideias, né? Olha, entrando uhum. aqui, que gostoso. Então, Ana, me conta, você tá bem aqui na quarentena? Como é que você tá? Tudo certo, né? Graças a Deus, nós somos privilegiados em poder ficar em casa, então é só, assim, pormenores. É o tédio de ficar em casa, de cozinhar, de lavar, de limpar, mas são coisas, assim, que são pormenores face a tanta coisa que tanta gente está enfrentando. Então, tá tudo bem. E vocês? É, exatamente. Na verdade, como diz o meu marido, né? Se você vê assim, a gente consegue ajudar, entre aspas, o mundo ficando em casa, né? Ninguém precisa ir para a guerra, ninguém precisa. Olha que É, coisa interessante, um movimento bacana. Mas enfim, mas de qualquer forma, esse movimento, tudo isso está gerando muita ansiedade para as pessoas, né? E muita muita. ansiedade, muita dificuldade em lidar, né, com essas emoções, com tudo isso. E o que que a gente está vendo, né, que está impactando diretamente a grande maioria das pessoas, né, é o comer emocional, né? Uhum. Então, por isso que quando a gente pensou, de repente, em alguma coisa que também pudesse ajudar as pessoas, a gente pensou em vamos falar alguma coisa a respeito disso, que eu acho que é bem bacana, né? Acho que vai direto no core da Com questão de. certeza, com certeza. Tá todo mundo em casa, muito preocupado, né? Mesmo que não esteja impactado no momento de uma forma tão grande, mas é uma atmosfera, uma energia de muita É, preocupação. Então, a gente acaba por descontar na comida. E é isso, comer emocional, que a gente vai falar aqui hoje. exatamente, exatamente. Bom, e antes de mais nada, Ana, você sabe o que que eu queria falar? Que assim, isso em especial é uma coisa que me toca muito a fundo, porque realmente tem muito a ver com a minha história, né? Esse comer emocional e esse comportamento automático, né, de usar comida para cuidar, para lidar com alguns sentimentos, né? Isso é algo que tem muito a ver com a minha história. Então, na verdade, até quando eu trabalhei, estudei a respeito disso, fiz a minha especialização, no fundo, eu estava até cuidando, digamos assim, tratando, né, e curando algumas coisas específicas dentro de mim. Então, quando eu falo a respeito disso, eu falo assim bem com coração, né, específico. Uhum. Então, e aí eu acho legal, eu achei bacana, né, a gente pensar em fazer essa live junto para a gente fazer essa complementação de visão, né, Ana? Eu acho que é porque eu trabalho muito com essa questão específica de comer emocional, né? Então a gente complementar essas duas visões. Então eu acho muito bacana. Então, independente, agora vamos começar para falar, né? Mas independente de qualquer coisa, eu queria muito convidar as pessoas, né? Para fazer perguntas e para interagir com a gente, né? Qualquer coisa que vocês queiram especificamente saber, né, a respeito do comer emocional, por favor, fiquem à vontade para participar junto com a gente. Sim, e eu acho legal falar que as nossas visões, apesar de eu ser health coach e a Carla também, as nossas visões elas se complementam, porque a Carla trabalha exatamente focada no comer emocional, nas emoções, em tudo isso. Eu sou mais focada na parte técnica, né? Então, assim, eu acredito que as duas visões se complementam por causa disso. É, exatamente, né? E a gente tem muitas questões interligadas nisso, né? Enfim, não dá para a gente pensar só em uma área, né? A gente precisa pensar nos pensamentos, nessa visão emocional, a gente precisa pensar digamos assim, na interconexão com a nossa fisiologia, com a saúde dos nossos intestinos, com a parte dos nossos hormônios, né? Que é algo também que eu cuido bastante, né? Mas enfim, a gente pensar na comida que alimenta o nosso corpo e a comida que alimenta a nossa mente, né? E a gente fazer Uhum. essa conexão, né? Então, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando, na verdade, que eu acho muito legal para a gente começar, né, é a gente entender o seguinte: comer emocionalmente é uma coisa normal. Assim,
todo mundo faz. A gente precisa tirar, quebrar um pouco esse mito de, eu estou comendo emocionalmente. Porque, assim, esse tipo de comportamento, ele já existe dentro da gente desde que a gente é um bebê. Porque se você pensar, né, um bebê chora, porque ele pode estar com frio, ele pode estar com alguma dor de barriga, e a gente vai lá dar o peito, dar o mamar. Então, ele já tem uma recompensa, digamos assim, um acalento ligando, né, a comida, né, ao É um conforto. forma de se confortar numa situação, Uhum. né, de desconforto. Ou, por exemplo, a gente é criança e aí a gente tá a gente ficou triste por alguma coisa e aí já vem a nossa mãe especificamente, olha, não, toma esse docinho aqui para você, né, para você ficar mais feliz. Então, assim, o nosso cérebro, desde pequeno, ele já cria essa conexão específica da gente ligar sentimentos bons ou ruins, né, com o conforto da comida. Então, esse comportamento já existe. Então, comer emocionalmente já é alguma coisa que faz parte, né, digamos assim, do nosso mindset desde que a gente nasce. A questão toda, o que que acontece? É quando isso acontece de forma muito crônica, muito frequente, quando isso impacta a nossa vida, né? Quando a gente sente que a gente perdeu realmente o controle, né? Quando aquele hábito, quando a gente sente que a gente está usando ele de uma forma para suprir, digamos assim, para lidar com alguma coisa que a gente especificamente não está com muita vontade de lidar nesse momento, né? Então, assim, só para a gente tirar esse estigma de que, comer, eu sou diferente, eu sou ruim porque eu como emocionalmente. Não, todo mundo come. A questão é a frequência, tá? E aí, quando a gente fala em frequência, é importante a gente saber, não só a frequência, mas a gente identificar, assim, que tipo de sentimento leva a gente especificamente a comer emocionalmente, né? O que que traz esse padrão para a gente, né? De que forma que a gente usa a comida? É de uma forma automática ou você tem especificamente alguma... ou você faz essa conexão? Não, eu tô estressada, ou eu tô triste, ou aquele eu mereço, ou, na verdade, você tem um desejo específico por alguma comida porque você está mal nutrido, né? Tudo isso tá interconectado. Mas o mais importante que eu acho é que, assim, só para a gente identificar, comer emocional nada mais é do que você usar a comida de uma forma que não seja para nutrir o seu corpo, mas que seja para nutrir a sua emoção, para nutrir a sua mente, né? Então, e isso ocorre para todo mundo, né? Ocorre de forma, enfim, todo mundo faz isso de uma forma ou de outra. A questão é sempre essa. Quando, né? Quando que eu estou fazendo isso com mais frequência? E por que que eu estou fazendo isso com mais frequência? Isso está impactando não só os meus objetivos, mas os meus objetivos em termos de saúde, de peso, o que seja, mas isso está impactando a minha mente, isso está tirando, digamos assim, essa minha sensação de ter um poder de escolha, entendeu? Será que eu estou fazendo tudo tão de forma automática? Será que isso está sendo legal para mim, né? Porque assim, o que eu vejo aqui, principalmente com as minhas clientes, Ana, e aí eu queria saber das suas também, é que assim, muitas vezes é aquilo lá, as pessoas elas sentem que elas querem, não, agora eu vou fazer essa dieta, né? Agora eu vou seguir isso, tá? Mas assim, se a gente não lidar, né, especificamente com a todas as questões emocionais ou outros vazios, né, que a pessoa tenha, a intenção dela de querer realmente seguir uma dieta certinha, ela não vai dar certo, porque na verdade, assim, o comportamento de suprir uma carência ou não querer lidar com determinado sentimento, se a gente não cuidar disso, esse comportamento de usar a comida para se amortecer ou para fugir, né, desse sentimento, esse comportamento vai continuar existindo.
E aí não adianta, você pode ter a prescrição da dieta mais maravilhosa possível, feita pela nutricionista mega blaster do mundo, vai ficar preso na geladeira, você concorda comigo? Com certeza. Vai ficar lá. Então, assim, isso é uma coisa assim super delicada, porque no fundo, Ana, é mais fácil você recorrer a um conforto emocional rápido que vai te dar aquele, digamos assim, aquele prazer momentâneo, Imediato. imediata, de forma rápida, ou você lidar efetivamente com aquele sentimento, né, que está te incomodando. Uhum. Ana, conta para mim, antes da gente entrar um pouco mais, mas conta para mim de que forma que você vê isso nos seus clientes. Como que você enxerga essa parte do comer emocional impactando o seu trabalho? É totalmente impactado, porque as pessoas sabem o que elas têm que fazer para emagrecer. Todo mundo sabe. Então, assim, é engraçado, você falou, né, que as pessoas vão na nutricionista, recebem lá um plano alimentar, colam na geladeira e não seguem. Ou então as pessoas chegam para mim e falam, eu sei, o meu problema é o pão, o meu problema é o chocolate, o meu problema é tal coisa, o vinho. Porque elas sabem onde elas descontam as frustrações dela, né? E a gente sempre tenta preencher nossos vazios com comida, porque é o mais fácil, ou com bebida, ou com algum outro vício, né? Então, na verdade, quando a gente come algum açúcar, a gente libera dopamina no nosso córtex, que é o nosso cérebro reptiliano, que é o mais ancestral de todos. E isso é importante para a nossa evolução, né? Porque o açúcar que tem no leite materno, na mesma combinação com a gordura que tinha no leite materno, é um alimento para ser viciante, para que a gente consuma o máximo possível e cresça como espécie, porque o ser humano cresce muito frágil. Ele nasce muito frágil, ele precisa desse vício no leite materno, né, no paladar. Então, hoje em dia, com as comidas processadas, se você pegar um sorvete, a quantidade de açúcar e gordura é praticamente a mesma proporção que a do leite materno. Então, isso libera muita dopamina no nosso córtex. Tem E o aí, o que Bliss Point acontece? também, né? E Oi? tem, e tem o Bliss Point também, dos industrializados, que eles fazem aquela combinação entre açúcar, sal e gordura, naquele que é impossível comer um só, né? Exatamente. E aí o que acontece? Você, quando está se sentindo um pouco triste, cansado, chateado, ou sei lá, pode ser um e-mail que você não gostou, alguma coisa, ou você ficou muito tempo na internet, viu todo mundo lá, todo mundo produzindo, acontecendo, fazendo acontecendo, e você tá de pijama. Então, essa frustração, você vai lá e procura um prazer imediato, até inconscientemente, que é a comida. E aí, dessa forma, você ensina o seu cérebro a resolver problemas, né? Então, isso eu explico para as minhas clientes, porque, na verdade, quando eu começo o processo de health coaching com as minhas clientes, a gente fala muito da parte técnica. Então, a parte emocional é algo que eu não trabalho tanto quando são poucas sessões. Mas quando eu tenho a oportunidade de explicar e a pessoa consegue entender que ela buscar ali um alimento para ela se sentir melhor, eu peço para primeiro, para tudo, volta a fita. Qual é o gatilho? Você E, tem que aprender a identificar o gatilho pelo qual fez você querer comer uma caixa de bis. Será que é fome? Porque se é fome, ok, vamos ajustar. Mas se é um sentimento, se naquele dia você precisava de um abraço, você descontou em outra coisa, isso precisa ser trabalhado. Um diário ajuda muito, então é uma coisa que eu recomendo. E outra coisa que eu recomendo é tentar ser guiada pela razão, né? Porque a gente tem esse córtex que é o reptiliano ancestral lá dentro, querendo mais, só que a gente tem o córtex pré-frontal que ele é mais recente e é o que faz com que a gente seja racional. Então, o ideal quando alguém fala, ok, eu vou mudar, é você usar o seu córtex pré-frontal o tempo todo. exato. Então, você tem que falar, ok, eu tô querendo comer isso porque eu tô chateado ou alguma coisa. E tentar voltar a fita e identificar seus gatilhos. Identificar os gatilhos já é um bom começo. Tá. Para você tomar uma melhor, assim, rédea, né? Não são as emoções que tem que ter a rédea do que você se Não. alimenta, mas sim é a razão.
assim como tudo, né? A gente não deixa as nossas emoções aflorarem por aí, a gente faz o que quer. Então, na alimentação, a gente precisa extrapolar isso também, né? E até eu queria te perguntar, assim, Carla, quais ferramentas que você utiliza com seus clientes para você lidar com esse comer emocional? Olha, Ana, eu acho que assim, antes de mais nada, é importante a gente entender como que funciona, digamos assim, esse ciclo, né? O ciclo do comer emocional, ele é muito claro. Então, assim, a gente tem, né, um gatilho, a gente tem um trigger emocional que cada um tem o seu, né? E aí, a partir deste gatilho, a gente tem um pensamento negativo específico a respeito disso, né? Depois a gente pode até dar um exemplo. E depois que a gente tem esse pensamento negativo, a gente tem o comportamento, né? Que é aquele comer, que nada mais é do que assim, você procurar uma, digamos assim, uma ação que te dê ou um conforto, ou que te amorteça, ou que te faça, digamos assim, esquecer, né, daquele estresse do seu gatilho, naquela pensamento ruim, né? E aí você come. Aí o que que acontece? Depois que você come, você começa a se sentir culpada. Você fala, putz, eu sou uma É um droga, ciclo. né? Aí eu comi, eu não consigo lidar com isso, eu comi de novo, eu disse que não ia comer, você se sentiu culpada. E aí essa culpa te gera de novo o quê? Uma sensação ruim, um pensamento ruim. E aí este pensamento ruim te gera outro gatilho emocional. E você fica nesse ciclo, Um looping, né? nesse looping sem fim. Então, assim, a primeira coisa que eu acho super importante, Ana, pra gente crescer, não só nesse sentido, mas a gente crescer até como pessoa, a gente entender que se a gente não fizer algo de diferente, a gente vai ficar eternamente nesse ciclo. Esse ciclo de gatilho emocional, aí assim, o mau pensamento, a comida, a culpa, aí outro mau pensamento, aí isso gera outro gatilho emocional. Se Uhum. você não É fizer preciso quebrar esse ciclo. exato, a Isso. gente não pode esperar um resultado diferente se a gente mantiver os mesmos comportamentos, né? Então, isso é Uhum. super importante, né? Então, assim, primeiro, entenda que é um ciclo que existe. E se você está dentro dele, e você está se vendo realmente nessa, digamos assim, nessa montanha, o que que você pode fazer diferente, né? E uma coisa que eu acho muito legal, que eu converso muito com as minhas clientes, é o seguinte: comida, ela é uma metáfora. E a comida, na verdade, a sua relação com a comida, ela nada mais é, ela, assim, ela representa a tua relação com a vida, a tua relação com as pessoas. Então, se você tem uma relação conturbada com a comida, muitas vezes você está replicando esse tipo de relação de forma inconsciente, porque isso está gravado, digamos assim, esse modus operandi está gravado no teu cérebro, na parte reptiliana do teu cérebro, e você reproduz sem saber, né, de forma automática mesmo Porque comportamento. você ensinou o seu cérebro a resolver problema com Exa comida, com o bem-estar que a comida te traz momentâneo. exatamente. Mas o comportamento em si, a dificuldade da relação, porque muitas vezes, o que que acontece? Assim, se a gente está usando a comida porque a gente não quer encarar, digamos, de frente um determinado problema, ou a gente não quer entender, a gente não quer ir muito a fundo, então é mais fácil a gente buscar esse tipo de conforto. Muitas vezes, em outras áreas da nossa vida, a gente tem o mesmo padrão de comportamento. Então, quando eu converso assim com as clientes, a gente é muito legal a gente entrar nessa outra parte de comportamento para a gente entender, porque às vezes você está replicando, né? A mesma coisa que você está fazendo com a comida. Então, assim, o ponto principal que eu acho, antes de mais nada, é entender que você, se você está nesse ciclo, você precisa fazer algo de diferente para sair dele, né? E aí o ponto inicial é a gente entender, assim, quais são os nossos gatilhos. Não tem como a gente mudar qualquer tipo de comportamento sem antes a gente entender efetivamente assim quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos gatilhos emocionais e quais são os sentimentos que eu sinto, tá? Então assim, o que que é? É ansiedade? É frustração? É cansaço? Né? Assim, é estresse?
é aquela coisa de que, assim, sabe, eu tive um dia tão estressante, aí você vai entrar naquele eu mereço, mas assim, o que que foi esse estresse? O que que ele está representando? Então, o que que ele está representando para você? Então, tem muito a ver com autoconhecimento, na verdade, né? Porque, assim, você falar de reconhecer o gatilho é muito. Você precisa se autoconhecer muito bem. Então, não é para todo mundo. Mas, assim, a boa notícia é que a jornada do autoconhecimento ela é possível para todo mundo. E qualquer época da nossa vida. Não tem Exatamente. problema. Mas assim, o que eu acho que é bacana é que identificar o sentimento, isto é mais fácil, né? Digamos assim, identificar o sentimento. Ah, até recebi aqui uma pessoa muito querida aqui, é permitir sentir. É isso mesmo, porque no fundo, né, Exatamente. a gente precisa identificar. Mas então, assim, sentar e identificar o que que é. Então, assim, eu me sinto ansiosa. A grande maioria das pessoas, elas conseguem falar isso, assim. Se elas param para sentar e falar assim, poxa, eu entro lá e começo a comer um monte de cookie porque eu estou me sentindo ansiosa, ou porque eu estou me sentindo frustrada, ou porque eu estou me sentindo triste, Rejeitada. rejeitada. Então, assim, quando você para identificar qual é o sentimento, o que que você já começou o processo, porque muitas vezes as pessoas elas não param nem para sentar e para entender, né? O que que é, o que que eu estou sentindo. E aí depois, uma coisa que eu acho muito importante, que eu converso muito com as minhas clientes, é exatamente isso. Depois que você identificou, vamos supor que o meu sentimento seja ansiedade, tá? Eu identifiquei que eu como quando eu estou ansiosa. Então, assim, a minha pergunta é: por que que você está ansiosa? Né? Aí para você tentar descobrir qual que é o pensamento que você tem por trás disso. É porque eu sinto que eu tenho que estar com tudo, é porque eu sinto que eu não sou produtiva o suficiente, é porque eu sinto que eu não sou capaz, é porque eu sinto que eu não sou uma boa mãe, é porque eu sinto que eu tô. Sim, assim, até pegando esse gancho, quando você identifica o sentimento, é muito importante você, porque assim, todos os nossos pensamentos, eles são baseados em crenças. Exato. Então, é identificar, assim, essa pessoa tem uma crença que ela não é suficiente para o que ela faz, de Não. que ela é julgada o tempo todo, porque existem assim, você pode ficar triste por um fato ou por uma opinião. Uhum. Se é um fato, alguém faleceu, é um fato. Você realmente está triste, é luto, realmente, não tem o que ser feito. Agora, uma opinião, se você está baseando sua tristeza numa opinião, aí já é perigoso, porque já entra numa crença. Você acredita que alguém não gosta de você, ou que alguém respondeu errado e você ficou chateada. Mas é uma crença de que você não está agradando, que você não está sendo aceito, só existe na sua cabeça. Então, É, na verdade, essa ansiedade é muito importante você saber identificar de onde ela vem. Se é exato. de fato ou se é de uma crença de que você está sendo rejeitado. Porque às vezes nem é. Nós criamos, né? O nosso cérebro cria tanto significado que a gente está acostumado a achar assim, ai, nossa, acho que a pessoa fez isso porque não gosta de mim. Nossa, eles devem me achar péssimo. E você começa a conectar vários significados que só existem na sua cabeça e você sofre por isso e come mais, Exatamente, né? exato. Mas é isso mesmo. Mas acho que assim, a importância é você conectar, né? Você reconhecer o sentimento que você está sentindo, né? Não ter medo de identificar. Eu gosto muito de fazer um exercício com as clientes que é, na verdade, assim, descreve para mim, faz de conta que você se é ansiedade, né? É assim, descreve para mim fisicamente como se você tivesse que contar isso para um alienígena, né? O que que é? Aonde que esse sentimento ele te dá um aperto no coração, ele te Onde dá uma dói, né? barriga, você se sente oprimida, porque assim, conforme a gente pega inclusive um papel para a gente escrever, né, a gente vê que assim isso é uma sensação física. Isso não vai matar a gente.
Então, a gente se permitir cada vez mais a gente ficar, digamos assim, mais confortável, né? Identificar esse sentimento, ficar um pouco mais confortável com ele, descrever esses sentimentos, ao invés da gente ter um comportamento automático de já amortecer e já ir lá e pegar o chocolate, né? Ou já pegar a taça de vinho, alguma coisa. Então, quer dizer, cada vez mais que você fica confortável com esse tipo de sentimento, mais você vai, digamos assim, se empoderando, né? Sim, até uma psicóloga uma vez eu ouvi ela falando, eu achei bem bonito, assim. Eu acho difícil implementar, mas eu achei bonito. Que quando um sentimento negativo vem, você precisa acolher esse Isso, sentimento. E exatamente. é o que a amiga aí falou, é permitir sentir. Uhum. A gente não sente só coisas boas o tempo todo, nós sentimos emoções ruins também, né? Sim. E é importante você saber acolher e lidar com isso, porque se toda vez que você tiver uma emoção ruim, você vai ladeira abaixo no chocolate, você vai colocar tudo a perder do seu esforço, que é uma dieta, que é uma alimentação mais saudável, é um problema, É, né? é sim. E acaba sendo um vício, né? Porque assim, eu trabalho com pessoas que têm muito vício mesmo em açúcar. Então, você falou do sintoma físico, é uma abstinência que dá. Você Realmente. não comeu açúcar. Uma das clientes, eu lembro, eu falava assim: olha, não compra o chocolate ao leite, compra o chocolate 70% e vamos tentar maneirar as quantidades todos os dias. Uhum. Ela falou assim: se eu não tiver chocolate ao leite em casa, eu acho que eu vou morrer. Então, olha a crença que já né, a pessoa já estabelece, né? Ela não se permite nem às vezes tentar. Só que assim, o que eu sinto é que o passo seguinte de quando você, digamos assim, você coloca para si mesma, olha, eu quero quebrar esse vício, né? Eu sei, ok, eu tô orientada que eu tô dentro desse vício, eu quero quebrar, eu quero fazer uma coisa Uhum. diferente. Então, assim, senta, identifica, né, qual é a emoção que você está sentindo. Identifica o que que te gera aquela emoção, quais são os seus triggers emocionais, entendeu? Senta, pega um papel e escreve aonde que essa emoção digamos assim, de que forma que ela se manifesta no seu corpo. E aí Uhum. fique com ela, digamos assim, faça isso 5 minutos antes de você recorrer, entre aspas, para o seu chocolate. Então, como se fosse o seguinte, o que eu proponho muitas vezes, né? Quando te dá aquele desejo desesperador, né? Aquela coisa ali que você sente, que você está estressada, você quer, antes